Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir esse tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre licitações e contratos administrativos, um tema campeão de cobrança em provas e que você simplesmente não pode deixar passar. Respira fundo comigo e vem! Quando a administração pública precisa comprar algo ou contratar um serviço, ela não pode escolher de qualquer jeito. Existe um caminho obrigatório, chamado licitação. A ideia é simples: buscar a proposta mais vantajosa e tratar todos os interessados de forma igual. Pensa no seu dia a dia. Quando você vai trocar de celular, o que faz primeiro? Pesquisa preços, compara modelos, avalia custo e benefício. No setor público é parecido, só que com regras bem rígidas e tudo registrado. Hoje, o assunto é regulado principalmente pela Lei 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei trouxe mais foco em planejamento, transparência e controle, e a banca adora cobrar esses pontos. Antes de falar das modalidades, precisamos entender os princípios. Eles são a base de tudo. O princípio da legalidade diz o seguinte: o administrador só faz o que a lei permite, diferente do cidadão comum, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Isso cai demais em prova. Já o princípio da isonomia garante igualdade entre os concorrentes. Imagina uma fila de atendimento. Todo mundo segue a mesma ordem, sem passar ninguém na frente. A impessoalidade reforça isso, afastando o favoritismo, a amizade ou o interesse político. Temos também a moralidade. Não basta o ato ser legal, ele precisa ser ético. A publicidade exige divulgação dos atos, permitindo que qualquer pessoa fiscalize. E a eficiência busca fazer mais, gastando menos e com o melhor resultado. A nova lei ainda reforça princípios como planejamento, segregação de funções e motivação. Planejar evita contratos mal feitos, separar funções evita abuso de poder, e motivar o ato significa explicar o porquê daquela decisão. Simples assim. Agora, vamos falar das modalidades de licitação, que sempre aparecem na prova. A concorrência é a mais ampla, pode ser usada para qualquer valor e qualquer objeto. O pregão é voltado para bens e serviços comuns, por exemplo, compra de papel, computadores ou contratação de limpeza. O concurso é usado para escolher trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, como um projeto de arquitetura. O leilão serve para a venda de bens, como veículos antigos ou bens apreendidos. E o diálogo competitivo é a grande novidade. Ele aparece em contratações complexas, quando a administração ainda não sabe exatamente qual é a melhor solução e precisa conversar com o mercado antes de decidir. Perceba como cada modalidade tem uma finalidade específica, e aqui vai a pergunta clássica de prova: quando usar cada uma delas? Guarda isso porque a banca cobra tanto conceito quanto situação prática. No bloco 2, nós vamos dar sequência ao tema e avançando em pontos que caem muito em prova. Vamos retomar o raciocínio juntos. A regra geral é licitar. Sempre que a administração vai contratar, a licitação é o caminho normal. Mas será que isso acontece em todas as situações? Pensa comigo um instante. Nem sempre. Existem hipóteses em que a própria lei autoriza a contratação direta, e aqui entram 2 conceitos que confundem muita gente: dispensa e inexigibilidade de licitação. Começando pela dispensa. Na dispensa, a licitação até seria possível. Existem vários fornecedores, várias opções, mas o legislador entendeu que em determinadas situações exigir a licitação não faz sentido. Um exemplo bem comum: uma situação de emergência. Imagina uma escola pública com o telhado caindo após uma tempestade. A administração precisa agir rápido para garantir a segurança dos alunos. Não dá tempo de fazer todo o procedimento licitatório. Nesses casos, a lei permite a contratação direta. Também é o caso de contratações de baixo valor, de situações de calamidade pública ou quando uma licitação anterior não teve interessados ou não deu certo. Aqui, guarda bem essa ideia. A licitação é possível, mas a lei permite que ela não aconteça. Agora vamos para a inexigibilidade. Aqui o cenário muda completamente. Na inexigibilidade, a licitação é inviável, não existe competição. Pensa em algo exclusivo:
um artista específico para um evento público, um profissional de notória especialização para um parecer técnico único. Se só aquela pessoa ou empresa pode atender a necessidade, não tem como comparar propostas. Então, fixa isso na sua cabeça. Dispensa é quando a licitação é possível, mas dispensada pela lei. Inexigibilidade é quando a licitação é impossível. Agora vamos entrar nos contratos administrativos. Contrato administrativo é o acordo firmado entre a administração pública e um particular para atender ao interesse público. E aqui existe uma diferença importante em relação aos contratos privados. A administração possui certas prerrogativas. Essas prerrogativas aparecem nas chamadas cláusulas exorbitantes. Elas dão poderes especiais ao Estado. Por exemplo, a administração pode fiscalizar a execução do contrato, modificar unilateralmente algumas cláusulas, aplicar penalidades e até rescindir o contrato em determinadas situações. Pensa no dia a dia, um contrato de fornecimento de merenda escolar. Se a empresa começa a entregar produtos fora do padrão, a administração pode exigir correções e aplicar sanções. Isso não é abuso, é proteção do interesse coletivo. Essas regras existem porque o contrato administrativo não busca lucro para o Estado, mas sim atender a sociedade. No bloco 3, nós vamos fechar esse assunto tão cobrado em prova. Agora, olhando com calma para a alteração dos contratos, a forma como eles terminam e as sanções aplicáveis. Vamos por partes, com tranquilidade. Primeiro, as alterações contratuais. Nos contratos administrativos, a administração pública pode alterar o contrato de maneira unilateral. Isso existe para proteger o interesse público. Mas atenção, isso não é ilimitado e não pode gerar prejuízo injusto ao contratado. Pense em uma obra pública simples, como a reforma de uma escola. Durante a execução, percebe-se que é necessário reforçar a estrutura ou ampliar uma sala. A administração pode ajustar o contrato para incluir essa mudança, desde que respeite os limites legais e mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. Em outras palavras, o contratado não pode trabalhar mais e receber menos por causa de uma decisão do poder público. Essas alterações podem ser quantitativas, quando aumentam ou diminuem a quantidade do objeto, ou qualitativas, quando mudam a forma de execução. Em qualquer situação, a lógica é sempre a mesma: atender melhor ao interesse coletivo, sem romper o equilíbrio do contrato. Agora, vamos falar da extinção dos contratos administrativos. O contrato pode acabar da forma mais simples possível, com a conclusão do objeto. O serviço foi prestado, a obra foi entregue, pronto, o contrato se encerra. Mas nem sempre tudo ocorre como planejado. O contrato também pode ser rescindido. Isso pode acontecer por culpa do contratado, por interesse da administração ou até de comum acordo. Imagina uma empresa que para uma obra no meio do caminho ou descumpre cláusulas importantes. A administração pode rescindir o contrato e seguir para as penalidades. Por outro lado, se o interesse público mudar e aquele contrato deixar de ser necessário, o poder público também pode encerrar a relação, respeitando os direitos do contratado. Existe ainda a anulação do contrato, que ocorre quando há ilegalidade. Se o contrato nasceu errado, ele não pode continuar existindo. A legalidade sempre vem em primeiro lugar. E agora, chegamos às sanções administrativas, outro ponto que a banca adora cobrar. Quando o contratado descumpre o contrato, a administração pode aplicar penalidades previstas na Lei 14.133 de 2021. As sanções vão desde advertência e multa até o impedimento de licitar e contratar com o poder público. Nos casos mais graves, pode ocorrer a declaração de inidoneidade. Trazendo para a vida real, uma empresa que atrasa entregas pode receber uma multa. Se o comportamento se repetir ou for muito grave, ela pode ficar impedida de contratar com a administração por um período. E se houver má-fé ou prejuízo relevante, pode ser afastada das contratações públicas de forma mais severa. Perceba como tudo isso busca proteger o interesse público e garantir que o dinheiro público seja bem utilizado. É exatamente esse raciocínio que a banca espera que você compreenda. Com isso, nós fechamos o tema licitações e contratos administrativos. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.